No mês de novembro e mais ou menos na primeira metade do mês de dezembro, eu participei do NaNoWriMo. O NaNoWriMo é uma espécie de competição, mas você meio que compete com você mesmo, em que você tem que escrever um livro de no mínimo 50 mil palavras em um mês. O meu livro meio que atingiu 50 mil palavras na primeira semana de dezembro, então eu meio que claramente não consegui de fato escrever as 15 mil palavras em apenas um mês, mas ainda assim eu cheguei bem perto disso. E como esse foi o primeiro livro que eu escrevi até o final, né, eu acredito que eu tenha ganhado o NaNoWriMo da minha própria forma, né, já que é uma competição com você mesmo. E nesse um mês e meio que eu aprendi várias coisas enquanto eu estava escrevendo esse meu livro. E é sobre elas que eu gostaria de falar hoje. O primeiro aprendizado que eu tive é que o seu primeiro rascunho não precisa ser incrível. Então, no começo da escrita do meu livro, que é meio que um livro de ficção, né? Meio não, ele é um livro de ficção e de fantasia, eu terminava de escrever as cenas que eu tinha planejado de escrever em cada dia, assim, nos primeiros dias, né, com uma energia muito boa. Eu tava extremamente feliz no começo e eu tava realmente achando que a minha história tava incrível, sabe? Mas com o decorrer dos dias e das semanas, e com o tempo, com o decorrer da escrita, né, do meu livro, eu fui vendo mais e mais defeitos na minha escrita e no meu livro. Vendo que nem tudo tava mil maravilhas e, é claro, eu tava começando a cansar cada vez mais. O que faz com que você produza de uma forma que não seja o seu 100%, né, como estava no começo. Então, quanto mais o tempo passava, mais eu percebi que a minha história e o meu livro não estavam ficando perfeitos e incríveis. E quer saber? Tá tudo bem. A escrita do primeiro rascunho do meu livro, já que no NaNoWriMo você apenas escreve o primeiro rascunho do seu livro, a revisão é um problema para o seu eu do futuro, né? Nesse período em que eu escrevi o meu livro pro NaNoWriMo, durante o NaNoWriMo, né? Eu percebi e aprendi que tá tudo bem o meu primeiro rascunho não ser incrível, maravilhoso e impecável. Inclusive, isso é outra coisa importante que eu aprendi. Parar de tentar fazer com que o seu primeiro rascunho seja incrível e focar mais em colocar ele no papel, do jeito que for. Você consegue corrigir um primeiro rascunho em vários e vários níveis, mas se você se preocupar em escrever um primeiro rascunho incrível logo no início, então você meio que vai travar e as chances de você não conseguir colocar a cena no papel vai ser enorme. E você nunca consegue consertar uma folha em branco, mas você consegue consertar uma folha meio merda, mas que tem alguma coisa ali escrita, né? Enfim, a segunda coisa que eu aprendi no NaNoWriMo, escrevendo o meu primeiro livro, foi que ter um planejamento antes de começar a escrita do livro ajuda demais. Para os escritores e arquitetos de plantão, essa dica é mais do que importante, ela é essencial. Antes de eu começar a escrita do meu livro, eu já tinha feito um planejamento pra lá de extenso, né? Criando a ficha dos personagens, entendendo eles, desenvolvendo o enredo e cada cena, aprofundando o mundo em que a história se passa e tudo mais. Todo esse desenvolvimento e planejamento me ajudou demais a criar um bom cronograma para a escrita do meu livro, com base nas cenas em que eu havia criado, né? E também me ajudou bastante as coisas ficarem mais leves, a escrita do meu livro ficar muito mais leve. Tipo, o processo dela, sabe? Porque eu apenas precisava escrever as cenas e não criar os personagens, criar o que iria acontecer em cada cena e tudo mais na hora da escrita, sabe? Eu só precisava escrever a cena, colocar ela no papel. Isso facilitou muito o processo de escrita do meu livro. Uma terceira coisa que eu aprendi no NaNoWriMo, né, é que é importante você tentar achar um equilíbrio entre seguir o cronograma à risca e deixar as coisas mais leves. Como eu disse antes, né, agora há pouco, eu criei um cronograma de escrita das cenas do meu livro para que ele começasse no começo de novembro e terminasse no final de dezembro. No final de dezembro não, no começo de dezembro, né? Eu não incluí os finais de semana nesse meu cronograma, porque eu sabia que eu não iria conseguir escrever todas as cenas durante a semana.
Então, as cenas em que estivessem faltando, era só escrever nos fins de semana. E eu não me permiti seguir o cronograma à risca, sabe? Mas ainda assim, seguir ele, mas de uma forma mais leve, me ajudou bastante a não cansar tanto e a tornar todo o processo de escrita do livro bem prazerosa, mais disciplinado, né? E a quarta coisa que eu aprendi com o NaNoWriMo, que é algo que eu, na verdade, já sabia um pouco, mas eu sabia meio racionalmente, não sabia emocionalmente, sabe? Porque eu nunca tinha vivido essa experiência de escrever um livro. Mas enfim, essa quarta coisa é que escrever um livro é de fato como correr uma maratona. Então, eu já havia ouvido demais essa frase de que, tipo, escrever um livro é como correr uma maratona. E de fato é verdade. Você precisa de um treino e preparação antes de você correr a maratona, assim como você precisa antes de escrever um livro. Você precisa correr um pouco todo dia para que você de fato consiga chegar até o final da maratona. E do mesmo jeito acontece com o livro. É bem melhor e bem mais fácil e bem mais leve você escrever um pouco todo dia do que você escrever demais em alguns dias e ficar outros sem escrever nada. Achar um equilíbrio entre não ir devagar demais no começo, mas também não ir rápido demais no começo é importante também, tanto em uma maratona quanto na escrita de um livro. Enfim, escrever um livro é de fato como correr uma maratona. E eu aprendi outras coisas um pouco menores com o NaNoWriMo e com a escrita desse meu primeiro livro, né? Mas eu achei que falar sobre essas 4 coisas que eu aprendi ao escrever o meu primeiro livro já poderia ajudar bastante quem quisesse escrever um livro ou quem queira escrever um livro, né? Eu espero que essas dicas possam ter sido úteis para você. E se de fato forem, manda esse vídeo para algum amigo que você gosta, que você gosta, né? E que você sabe que gosta de escrever. Acho que ele iria gostar bastante. Enfim, até o próximo vídeo.